O senhor Alexandre de Moraes, o ministro, vai enviar um inquérito do golpe para a PGR só na segunda-feira, tá bom? Só na segunda-feira. Inclusive, o ministro, ele não deve retirar o sigilo dos documentos do relatório da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro, mais 36 investigados. Então aí eu fico pensando, a gente só vai ter parte desse relatório? Pelo amor de Deus, ministro. Se a gente vai pegar só o recorte, só aquilo que vocês querem divulgar? Por que não apresentar esse relatório todo? O relatório da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado segue repercutindo. E aí é um bafafá danado, você não tem acesso ao relatório. O ex-presidente Bolsonaro, figura central da história, concedeu inclusive hoje a sua primeira entrevista após a notícia do indiciamento ser divulgada. Enquanto isso, tem deputado querendo acabar com o partido do Bolsonaro. Quem vai trazer os detalhes direto de Brasília é o repórter Pedro Nascimento. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você, William. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nesta sexta-feira. Bom, vamos por partes, né? Vou começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que concedeu uma entrevista à revista Veja, entrevista que foi publicada nesta sexta-feira. E durante essa entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha tido conhecimento daquele suposto plano para assassinar autoridades que foi revelado nesta semana pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, os militares próximos ao governo Bolsonaro teriam elaborado um esquema para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o também eleito vice-presidente da chapa, Geraldo Alckmin, assassinato que supostamente ocorreria em 2022, entre os meses de novembro e dezembro, quando esse assunto estava sendo discutido pelos militares envolvidos nesse caso. Acontece que Bolsonaro afirmou que jamais discutiu ou que jamais endossaria também um plano para cometer homicídios ou promover um golpe de Estado. Vou citar aqui a frase do Bolsonaro, abre aspas: lá na presidência havia mais ou menos 3 mil pessoas naquele prédio. Se um cara bola um negócio qualquer, o que eu tenho a ver com isso? Discutir comigo um plano para matar alguém? Isso nunca aconteceria. Fecha aspas, essas as palavras de Bolsonaro a respeito desse caso em específico. O ex-presidente faz parte de um grupo de 37 pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal ontem por tentativa de golpe de Estado, além de outros crimes. Na esteira dessa repercussão, o deputado federal André Janones, e aí a gente já vai para o nosso segundo assunto, ele que é deputado do Avante de Minas Gerais, ele revelou nessa sexta-feira que encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República no último dia 14 para que o Ministério Público Federal entre com uma ação no Supremo pedindo a extinção do Partido Liberal, PL, do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente Valdemar Costa Neto. Na justificativa para esse pedido, o parlamentar cita, entre outros pontos, o caso daquele homem-bomba que se explodiu em frente ao STF e também o suposto envolvimento de membros do PL nos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro e também o apoio direto ou indireto a discursos de incitação à violência e também ao desrespeito ao processo democrático. Segundo Janones, a continuidade de algumas práticas do PL representa uma ameaça direta à ordem democrática e também à paz social. Já adiantando que essa é uma discussão que muito dificilmente vai avançar, viu, o WT? Porque é o seguinte, pela legislação, parlamentar sozinho não pode pedir extinção de partido algum à justiça. De Brasília, Pedro Nascimento. O Janones gosta de um holofote, tudo bem, tá no seu direito, você pode pedir o que você quiser, não sei se você vai conseguir, mas fato é que tem gente que pega carona nesse bafafá, inclusive, gente, contar uma coisa dos bastidores aqui, né, que até a nossa equipe de política publicou lá no site, aqui no site da Itatiaia, que é www.itatiaia.com.br, um bafafá, uma treta na internet envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o juiz federal Marcelo Bretas e o senador Sérgio Moro. Eles trocaram xingamentos e acusações em suas redes sociais durante a madrugada e manhã dessa sexta-feira. É inacreditável. Inclusive eu liguei para a assessoria do Moro para fazer uma entrevista com ele e abordar a situação, né, da dificuldade para enfrentar as organizações criminosas nesse país e também para propor, de repente, repercutir essa situação desse bafafá que deu na internet. Numa postagem, no mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal, o Bretas, o juiz, citou
o Código Penal para falar sobre punições que são aplicadas em tentativas e em casos de desistência voluntária em crimes, que é o artigo 31 do Código Penal. Reza que o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio salvo disposição expressa em contrário não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado, escreveu o ex-coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Aí o prefeito Eduardo Paes postou o texto de Bretas e disparou: abre aspas, delinquente sendo delinquente, fecha aspas. Aí a briga seguiu na manhã desta sexta-feira, sabe com quem? Com o ex-juiz e atual senador, o Sérgio Moro, entrando na troca de xingamentos e acusações, e disse o seguinte: bota a música aí do Rock Balboa, abre aspas, delinquentes eram os seus amigos que ele prendeu, fecha aspas, afirma o Moro. Ah, meu irmão, o Bretas também atacou o Paes, abre aspas, palhaço, eu conheço o seu passado e ele não é nada engraçado, sua hora vai chegar, fecha aspas. Jesus, senadora. E aí você fica vendo na internet, você não sabe pra quem você torce, aquela briga entre aquela turma. Hora depois, o prefeito disparou contra Bretas e Moro, chamando o senador de lixo, dizendo o seguinte, abre aspas, vocês dois são o exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. Esse aí, nem isso, ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele. E quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância. Aqui você não cresce, lixo, fecha aspas, escreveu o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Ô, gente, um barraco na internet dentro da política que eu me senti assistindo o filme do Rock Balboa, brigando com o Drago, aquele grandão, e a porrada comia de um lado, porrada do outro. Enquanto isso, o povo se lasca no Rio de Janeiro, se lasca no Brasil. Esses caras, os caras estão brigando. É igual briga de colégio. Os caras estão brigando, amigo, na internet, um xingando o outro. É vergonhoso o que a gente está enxergando nesse país. Um quer acabar com o partido político sozinho. O outro diz que nada aconteceu. O outro disse que não, tentaram me envenenar, mas tá tudo bem, tô tranquilo. Ah, cara, eu vou falar, tem horas que esse filme me dá sono e eu acabo tentando cochilar, mas o som da TV tá tão alto e a patroa me dá uns beliscões. Mas eu vou falar uma coisinha muito sincera pra vocês. Não é um país sério. Porque se esse país fosse um país sério, nós não teríamos esse tipo de político que precisa de palanque, né, para ficar alimentando a sua base, enquanto o nosso povo tá aí, amigo, enfrentando dificuldades para pagar suas contas, para fazer uma compra de mercado, para abastecer o carro. Eu imagino agora você que tá aí ouvindo a Itatiaia, tá abastecendo teu carro, você olha pra bomba e fala pro cara, irmão, coloca 20 pratas, 50 pratas, eu tenho que rodar no aplicativo, vou rodar 14 horas e eu tô sem grana. Ou um caminhoneiro, que o caminhão não faz 2 quilômetros com 1 litro de diesel e tá tendo que entupir, né, o tanque de 300 ou de 400 litros do caminhão dele, falando assim, cara, eu vou passar quantos dias fora de casa? Será que eu vou conseguir realmente ganhar alguma coisa com esse serviço que eu tô fazendo? Será que essa turma que tá aí, eleita pelo povo, realmente ela sente as dores deste povo? Eu não sei, amigo. Mas posso garantir a você que essa série de pancadaria, porrada e xingamentos tá pior do que novela mexicana.